Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Enquanto você abre aí, a diaconisa Adriana quer dar um aviso, ou aí para você, fica bem atento ao que ela vai estar trazendo. Graça e paz, igreja. Deuteronômio 7, 9. Amém. Eu gostaria de convidar você para, junto conosco, o Coral Florescer, nós estarmos fazendo um grande coral no dia 21, na Arena Coqueiral. Então, não importa a sua idade, que se você deseja fazer parte, você me procure no final do culto, também no domingo. E vai ser uma festa linda que nós vamos estar fazendo ali, em um grande coral para adorar o Senhor, amém? Então, se você se interessar, me procura no final do culto e eu vou estar te explicando melhor, amém? Aleluia. Deuteronômio diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Senta aí um pouquinho. Nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. E falamos do amor, falamos da bondade. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Fidelidade é algo que serve como base. Deus coloca como atributo, porque é uma base sólida que a gente busca vivenciar, se chama fidelidade. Todos os relacionamentos humanos, eles estão pautados ou querem ser pautados em fidelidade. Por exemplo, você começa a namorar com uma pessoa. No mundo cristão é um pouco diferente, né? Primeiro você começa a orar. Senhor, será que é aquele? Será que é aquela, né? E vai naquele aspecto, e vai olhando. Aí começa o namoro. Gostei de tu, também gostei de tu. E vamos orar, e vai, ora, namora, né? Pede a permissão dos pais e por aí vai. E você namora dentro de um princípio chamado fidelidade. Você quer que aquela pessoa seja leal a você e você é leal a ela. E à medida que esse nível vai crescendo, a gente vai mostrando um maior compromisso, ou seja, uma aliança. Por isso que Deuteronômio fala de aliança. Você vê que quando a gente está num relacionamento, sai do namoro, passa para o noivado, não é assim? E no noivado tem um anel de aliança. No namoro, algumas pessoas já atribuem dentro do namoro um anel de compromisso. Depois eles passam para uma aliança, e a aliança depois sai da mão direita, do dedo, para anelar para a mão esquerda, simbolizando agora uma aliança maior chamada casamento. A fidelidade, ela faz a gente refletir, a gente faz ver a fidelidade dentro de relacionamentos. Não dá para a gente ver fidelidade muitas vezes se a gente não se relacionar. Então fidelidade acontece dentro do casamento, da família, numa relação de empresa, não é? Quando você tem uma pessoa, você abre uma empresa, uma franquia com alguém, alguma coisa, você requer o quê? Fidelidade. É a fidelidade que faz a esposa estar em casa cuidando do menino e agradecendo a Deus pelo marido que está trabalhando, e ela não coloca o pensamento que no meio do percurso ele possa arranjar alguém, porque ela entende que ele é fiel. Da mesma forma, ela pode passar por muita gente, mas ela percebe que ele é fiel e que ela é fiel a ele. Então, eles vão vivendo isso dentro do relacionamento. Porque se não fosse assim, irmãos, a gente estava meio frito, né? Porque a gente aqui, muitas vezes, no Oriente, a gente tem um tipo de casamento, no Ocidente a gente tem outra, e a gente, às vezes, se relaciona com as pessoas muito pela beleza.
Mas vai chegando um tempo e vai chegando a lei da gravidade, ou não é? A lei da gravidade é cruel. Quando ele chega, irmãos, a gente vira, sabe, uma fruta, pera. Tudo fica pera, né? Pera aqui, pera ali, né? Vai, ó, alargando a estenda. Aí se for só o casamento, ou um relacionamento, pelo físico, por aquilo que é exterior, se rompe. Então fidelidade é muito mais do que simplesmente um relacionamento atrativo pelo exterior. Ele tem que ser base da família, base do casamento, base de relacionamentos interpessoais. Por exemplo, você tem um amigo, o que você espera daquele amigo? Fidelidade. Que ele seja fiel àquela amizade. Quando você diz para ele assim, eu vou te contar um segredo, você espera que ele não conte para ninguém, não é? Porque a base da fidelidade é o alicerce de algo chamado confiança. A gente só confia em alguém que a gente sabe que é leal. E esta lealdade, ela passa pela fidelidade. Então, fidelidade é estabilidade para que o amor seja duradouro. É preciso que haja fidelidade. Você vê muitos relacionamentos por aí, acabou, porque acabou? Acabou o amor. Não, acabou a fidelidade. E a fidelidade fez romper o amor. Embora hoje não é um culto de casais, é um culto onde nós estamos aqui no culto da unção, e a gente está falando sobre o atributo de Deus, mas eu estou trazendo um panorama para que você entenda sobre fidelidade. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ainda que eu e você seja infiel, Deus continua fiel. Algumas pessoas não compreendem esse texto e entendem, eu vou ser infiel para que Deus seja fiel. Não. Ainda que você seja infiel, Deus continua fiel. Isso é maravilhoso, né? Deus não muda, Ele não sofre variação do tempo. Certa vez Jesus, ilustrando, trazendo uma parábola, em Mateus capítulo 25, versículo 21, ele fala desta fidelidade. Ele diz que o Senhor pegou seus servos, distribuiu para eles alguns talentos, e depois de um tempo ele voltou para ver os talentos. E aquele que recebeu 5 talentos, ele disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A fidelidade deu a ele um crédito a mais. Fidelidade está muito atrelada porque ela faz parte de um conjunto. A gente fala muito dessa situação, mas a gente não fala entendendo muitas vezes que é um conjunto. Quer ver? A gente diz assim, fulano é bom caráter, ou fulano é mau caráter. Mas o que é caráter? Caráter é um conjunto de atributos. Então, quando a gente está falando em fidelidade aqui, e Jesus diz servo bom, servo nesse aspecto é discípulo, ou seja, é um discípulo de um caráter fiel. E um discípulo de caráter fiel é uma bênção, irmãos. Um filho de caráter fiel, fala a verdade, é ou não é uma bênção? Um amigo fiel é muito bom. Então logo a fidelidade começa com um compromisso. Um compromisso de viver de acordo com os princípios bíblicos. No mundo atual, fidelidade parece que é uma coisa que estar na prateleira de cima, quase não é visto. No mundo atual, fidelidade é algo que não é muito contemplado. Fidelidade de Deus, no mundo atual, é algo que as pessoas não querem viver. Presta atenção nisso. O que a gente mais encontra hoje é infidelidade conjugal.
e já tem as frases feitas. Quando o homem lá fora olha uma mulher, ele diz: mas eu sou homem. Não. Fazer você ter outro relacionamento lá fora não faz de você homem. Faz de você mau caráter. Porque Cantares diz que nós temos que preservar e viver com a mulher da nossa mocidade. Mas diz assim, já viu essa expressão lá fora? Eu não sou tuberculoso, né? Já viu a expressão lá fora? Ah, mas eu não como num prato só, tem que comer outro prato. Deu mole para mim, eu sou homem. O problema é que isso não está só acontecendo com homem, né? Hoje lá fora a coisa desandou, não só para o homem, mas para a mulher. Infidelidade conjugal. Já existe hoje um tipo de relacionamento conjugal, onde ele mora na casa dele, ela mora na casa dela, e ele pode, se tiver permissão, porque isso não é errado, inclusive já estão vivendo isso dentro de algumas igrejas. Misericórdia. Que se os dois permitirem, pode viver algo chamado poliamor. Essa desgraça chegou. Que não é errado e não é pecado, porque ele permite que eu tenha uma outra, ela permite que eu tenha um outro, e assim vai vivendo essa situação de poliamor. Hoje o que a gente mais encontra é deslealdade nos negócios. Não há uma fidelidade dentro do mundo business, do mundo de negócio. Hoje a gente vai vendo relacionamentos, coisas que vão acontecendo lá, alguém passando a perna em alguém. Quando a gente olha para a política, o que a gente mais encontra? Imoralidade. É uma área que a gente olha e a gente diz assim: rapaz, não tem mais jeito não. Não é assim. A gente olha e já não consegue mais acreditar. Quando a gente olha para os meios de comunicações, principalmente os televisivos, é promiscuidade, promiscuidade, mais promiscuidade. Veja os reality show que aparecem. É sempre reality show acabando com relacionamento, acabando com família, com relação entre pessoas, ou criando um relacionamento que agora não é mais a dois, é multi-relacionamentos. É coisas cada vez que você diz assim: não, isso está acontecendo. Isso é real. Você fica se perguntando, porque é uma imoralidade absurda. Promiscuidade e promiscuidade. Mentiras e mentiras. Quantos relacionamentos não estão sendo construídos em mentiras? Eu conheço pessoas que teve filho em casa e filho fora. E como era o de casa e o de fora com o mesmo sexo, botava o mesmo nome para não errar o nome. Olha que coisa, mentiras. Quantos relacionamentos não estão construídos em tiranias? Sequestrando, sabe, o direito do outro. Você dá uma olhada para os programas televisivos e a maioria deles, para não dizer 100%, eu vou dizer 101%. É tentando catequizar hoje a população com ideologias malignas, terríveis. Fidelidade é algo que ficou esquisito, mas ser fiel significa seguir a verdade da Bíblia, mesmo quando tudo é difícil. Precisamos viver fidelidade. Quando a gente olha para o livro de Josué, Josué é um servo, Josué um jovem que assume o lugar do seu líder maior Moisés e que tem uma missão de conduzir as pessoas até a terra que Deus prometeu. A gente olha para esse texto e ele nos traz algo muito importante. Ele nos lembra da importância da lealdade à palavra, de ler a palavra, de agir conforme a palavra, de perceber os ensinamentos dela, de ser leal à palavra. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ô glória, esse espirro estava preso há tanto tempo, irmão. E eu estava com medo de espirrar e você corresse. Eu estava aqui tentando, lutando. Aí me escondi aqui atrás para poder espirrar. Então, queridos, quer ser bem-sucedido? Ande pela palavra, seja fiel à palavra de Deus. Fidelidade, irmãos, não é algo que a gente encontra na esquina. Fidelidade não é algo que é fabricado numa farmácia de manipulação. Ninguém vai numa farmácia, pega uma ampola, quebra, bota na seringa e toma, sabe, injeta, agora injetou e ficou fiel. Não, na farmácia você encontra, mas não vai encontrar, sabe, injeção de fidelidade. Você vai achar injeção de infidelidade. Quando a pessoa faz um relacionamento errado, ou fora do casamento, ou um sexo ilegal, alguma coisa assim, e ela vai lá e toma uma injeção para matar o feto. Ela toma uma injeção para fazer um aborto, para destruir uma vida. Aí você encontra na farmácia. Mas de fidelidade não encontra. Porque se encontrasse, eu ia abrir uma farmácia em Brasília. Eu ia lá para Brasília, abrir uma farmácia, e eu não ia nem vender, eu ia dar injeção, André, para todo mundo. Toma aqui em Brasília, injeção de fidelidade. Aplica aí. Mas não tem. A gente não tem. Mas a gente pode passar a viver pela palavra. A gente pode passar a viver fidelidade a partir do que Deus tem para nós. E aí a gente vai precisar de um conjunto de coisas, irmãos. Vocês estão comigo? Amém? O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de várias coisas, várias ferramentas. Uma delas é integridade. Porque fidelidade, ela anda com integridade. Eu tenho que ser íntegro em todas as áreas da minha vida. Eu tenho que ser íntegro no trabalho. Eu tenho que ser íntegro onde eu estou. Outro dia eu estava andando, eu não lembro agora se foi no shopping, e de repente o colega achou um celular. Ele disse: meu irmão, olha o que eu achei. Me mostrando meio que escondido o celular. Olha o que eu achei, um celular. Eu disse: liga ele. A gente não sabe a senha, né? Mas liga, deixa ele ligado, alguém vai ligar. Ele disse: não, alguém vai ligar. Daqui a pouco ligou. Eu disse: pronto, aí ó, ligou. Diz que está com o celular e vê onde é que a gente vai entregar. Parecia que ele tinha achado uma coisa que era dele agora. Não, não é dele não. A gente precisa ser íntegro. Você já foi no supermercado ou em alguma coisa que você chegou lá e a mulher deu o troco errado? A caixa deu um troco errado, você olha para ela e assim, faz: está errado aqui. A primeira vista a caixa faz: está errado o quê? Não, conte direitinho, né? Ela pensa que você está dizendo que ela deu o troco errado, que ela deu a menos. Aí você diz: não, você deu dinheiro a mais. Aí ela desarma: a mais? Não, aí confere. Ai, meu Deus. Aí sabe o que é que eles dizem depois? Puxa, me assustei. Encontrei alguém honesto. Parece até que é coisa do outro mundo. Não, isso aí não é pra gente se sentir honrado. É obrigação. É obrigação nossa ser assim. É obrigação nossa viver isso. Então, integridade em todas as áreas. Seja no trabalho, para não pegar o que é seu. Outro tempo, eu quando estava no quartel, um colega, um sargento, amigo meu, foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E aí ele, nos Estados Unidos, ele voltou e foi contar a experiência dele pra gente. Porque você vai no quartel, quem já serviu aqui no quartel sabe, né? Você vai no quartel, todo soldado, todo oficial, todo sargento, cada um tem o seu armário. E no seu armário tem lá o seu cadeado. Alguns com cadeado de segredo, outros cadeado com aquela chave com 4, outro, cada um que bota o seu cadeado lá. Você deixa uma chave no quartel e outra chave é sua.
Aí ele foi para os Estados Unidos. E quando ele chegou lá nos Estados Unidos, irmãos, ele botou um cadeado no armário dele. Pronto. Os americanos quase que comem ele vivo. Disse, por que você botou um cadeado no seu armário? Ele disse, porque o armário é meu. Ele disse, que não interessa que o armário é seu, por que você botou? Você está dizendo que somos todos ladrão aqui? Você está dizendo que a gente vai roubar você? Não, você está dizendo que a gente não é confiável ou é você que não é confiável? E ele ficou perdido, ele disse, como é que eu vou para uma guerra com você? E eu vou confiar a minha vida a você, que bota um cadeado no armário, que essas coisas que tem aí para você tem valor. Se eu não confio, você não confia em mim, dividindo um armário, como vai confiar na vida? Olha que cultura. Ele trouxe isso para a gente entrou em choque. A vontade era tirar o cadeado de todo mundo, mas infelizmente nem pode. E a gente está no Brasil. Para a gente parar e perceber, irmãos, a integridade que a gente precisa ter nos relacionamentos pessoais. Integridade na nossa vida administrativa. Sabe, nos nossos recursos. Há tanta gente que trabalha com recursos irresponsavelmente, não é? A gente precisa, porque não tem integridade. Aí quando fala de dízimo e oferta, no máximo dá uma urticária. No mínimo dá uma urticária. No máximo dá um comichão. Não, porque não é bíblico, não é neotestamentário. Já viu essa palavra? Que palavra linda, neotestamentário. Quem já ouviu falar neotestamentário? Não é linda, né, a palavra? Agora pergunte o que significa. A pessoa que está dizendo isso faz. Eu vou traduzir, botar numa frase pequena. Não está no Novo Testamento. A pessoa podia dizer isso, né? Aí quando vai olhar no Novo Testamento, está dizendo assim, não dê 10% não, dê 100%. Aí ele diz, não, agora é neotestamentário, é melhor viver o antigo, não é não? É incrível, irmãos, como a gente às vezes não faz isso. Aí Provérbios capítulo 11, versículo 3 diz, a integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos infiéis os destruirá. A integridade vai nos guiar, a perversidade vai nos destruir. Então olha para alguém e diga para ela, seja íntegro. É um caminho para se chegar à fidelidade. Integridade participa desse caminho, mas só tem um condutor que vai fazer eu e você fiel. O Espírito Santo de Deus. Precisamos andar em espírito, irmãos. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele traz uma expressão linda. Ele diz, bem-aventurado ou alegre, né? Ou mais que feliz, o homem que sofre provação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aquele a quem ele ama. Mais que feliz é o homem que é provado. Ou seja, a lealdade a gente dá quando a gente é provado. É quando você casada, né? Passa aquele Brad Pitt olhando para você. E você olha e diz, Jesus, tu já me deu um buchandinho em casa. Ele é zambeta, mas é meu, né? Irmão. A fidelidade acontece, glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso, cada um tem o seu, né? Cada um tem a sua bênção. A gente precisa entender acima de tudo, e agora, depois dessa introdução, eu tenho ainda tempo para ministrar para você. Precisamos entender acima de tudo que, em primeiro lugar, fidelidade tem preço. Fidelidade tem preço, irmãos. Tem um preço a pagar. E não é um preço barato, não. Porque ela vai ter uma exigência.
Ela tem um preço e uma exigência de cada um de nós. Quem se propor a ser fiel no casamento, na amizade, nos negócios, no dia a dia, no trabalho, na escola, aonde você estiver, você vai ter que pagar um preço. E o nome desse preço é renúncia. Você vai precisar renunciar. Quer ser fiel? Negue-se a si mesmo, ou seja, renuncie. Se você não aguenta renunciar, você nunca vai conseguir ser fiel. Você nunca vai conseguir. Existe uma tal de Deus entende, não é não? Já ouviu essa frase? Deus entende. Não, eu vou fazer isso, mas Deus entende. Eu fiz isso, mas Deus sabe. Não. Deus não quer que você use isso. Ele quer que você use a fidelidade. Ele faça com você como fez com Jó. Viu meu servo Jó? É fiel. Olha, Deus falando, imagina, Deus falando de você. As trevas querendo pegar você, Deus falando de você pelo nome. Viu fulana? Viu minha serva lá? Fiel. Eu quero trazer um bojo para você. Viu a provação que ela está passando? Olha o que está apertando ela. Olha a dificuldade que ela entrou. Olha os caminhos. Qualquer um já tinha desistido. Talvez outra pessoa tenha pulado do barco. Mas você está vendo ela? Fiel. Você está vendo ele lá? Fiel. Você está vendo a prova que essa moça está passando? Você está vendo todo mundo virou as costas? Você está vendo aquilo, aquilo outro? Fiel. É como o louvor diz, é fiel em todo o tempo. Fiel. Satanás diz também, né? Também não, é fiel. Em outras palavras, decidiu renunciar para viver o meu atributo na vida dele, na vida dela. Quem não aguenta, irmãos, renunciar, não consegue ser fiel. Eu fico olhando às vezes alguns casais. Hoje eu estava olhando meu filho e minha nora. Irmãos, se não for feio o que eu vou dizer, se for feio, por favor, me perdoe. Mas minha nora hoje e o meu filho estavam festejando porque meu neto soltou um pum. Olha que coisa de doido. Depois que a gente casa e tem filho, a gente se alegra até com o cocô da criança. A gente se alegra, sabe, com um pum que ele soltou. A gente se alegra com um arroto, com um golfo, porque dá sinônimo de saúde. Ele estava cheio de dor, ela começou a mexer nele, fazer exercício, daqui a pouco ele soltou os cativos. Prá! A gente se alegra. Daqui a pouco, quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Daqui a pouco o menino ou a menina quer brincar de alguma coisa e o pai vai brincar e o pai perde. Ele fica feliz em perder. Renuncia. Está cansado. Eu lembro do meu sogro com câncer. Sabe, já nas últimas. Mas pegava o neto, ele subia no pé dele, ele cheio de dor. Às vezes a lágrima descia, ele dizia, deixa. Eram seus últimos dias, seus últimos momentos, mas ele queria que o neto pulasse ali com ele. A gente renuncia. Quantas noites de sono você, mãe, pai que está aqui, não renunciou? Quantas vezes você não pegou, botou o menino aqui, fez aquela oração assim, Deus, eu não sei o que ele está sentindo, pega essa dor dele e bota em mim. Eu sei até como me defender, e ele não. A gente renuncia. Quantos pais, às vezes, no momento de privação, deixa de comer para que o filho coma? Renúncia. Mas há um pai que fez uma renúncia maior por mim e por você. Então renunciar é abrir mão de quê? De desejos. É abrir mão de quê? De vontades. É abrir mãos de quê? Do meu próprio caminho, para agora seguir o caminho de Deus. Só Deus para colocar um atributo desse na nossa vida.
Por isso que ele diz lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Ou seja, pegar a cruz é um ato de renunciar. E renunciar é um ato de refletir a fidelidade de Deus. O que eu preciso renunciar? Eu preciso renunciar ao mundo. Eu preciso renunciar às paixões. Se eu quero ser fiel, eu preciso rejeitar o mundo. Porque o mundo está cheio de infidelidade. O mundo, que mundo? O mundo dos meus prazeres. Porque se tem uma coisa que eu descobri que é boa, pense numa coisa boa. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas pense em algo bom. Boa. Não é bom, mas é boa. Pecado. Quem acha que pecado é bom? Faz assim. Sério. Pô, tem alguns aqui. Quem acha que pecado é ruim? Faz assim. E por que você peca? Se ele é ruim. Não é ruim porque peca. A gente peca porque ele é bom. Pense numa coisa deliciosa e boa, pecado. Agora a consequência dele, morte. A consequência dele é ruim. Para onde ele vai levar é ruim. Por isso não peque não. Renuncie. Mas o pecado é bom. Ele é atraído. Ele nos atrai. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é? Vai nos atraindo e a gente vai sendo engoldado. Cada um é engoldado, ou seja, cada um é engordado pela sua cobiça, diz a palavra. E uma vez essa cobiça absolvida vai dar origem ao pecado, e o pecado vai gerar morte. Mas que ele tem o início bom, tem. Só que é igual não, porque é uma fruta deliciosa, né? Mas é pior do que caju com ranço. Você chupa e no final ele trava. É terrível. A gente lá no sítio tinha uma manga, que pensa numa manga bonita, cheirosa, gostosa, mas quando você ia terminar ela, tinha que jogar ela fora, porque o final dela era azeda. Perto do caroço dela era azeda. Então, a gente tem que renunciar aos nossos prazeres. Às vezes prazeres bobos, sabe? Porque perceba, todo dia você acorda, aqueles que acordam, né? Nesse horário tem outros que acordam mais tarde. Mas todo dia você acorda 5 da manhã, 4 horas, Paulo, para sair para o trabalho. Às vezes vai pegar um ônibus ou um metrô, vai chegar na cidade, tem toda uma dificuldade e tal, todo dia, segunda a sexta, outros de segunda a sábado, outros só tem uma folga por mês, não é assim? Quando cai no domingo, amém, quando não cai no domingo, aleluia, e vai trabalhar. Aí chega cansado, aí vai para o culto. Não vai por quê? Estou cansado. Vou assistir aqui minha série. Vou assistir meu reality show. Vou assistir minha novela. Estou cansado. Passa horas ali em busca do seu prazer, mas não consegue abdicar do cansaço para Deus, mas consegue para o trabalho. Mas quando perde o trabalho, quem é a primeira pessoa que ela procura? Deus. Aí ela vai no culto, porque agora ela tem tempo para chegar lá e dizer: pastor, ore por mim para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Eu vou confessar um negócio só para você, mas não deixa ninguém ouvir não. Dá vontade de dizer: vou orar nada. Porque se orar tu vai sair da presença. É melhor tu desempregado na presença. A gente precisa entender os prazeres, algumas escolhas que a gente faz.
Porque a gente muitas vezes está preso àquilo que é temporal e perdendo aquilo que é eterno. A gente é fiel àquilo que é temporal, vai passar. Quantas pessoas às vezes não entregam a vida a Jesus porque ela está preocupada na fala do amiguinho, do colega, do parente, de alguém, de aquilo outro. Eu passei por isso também, não é? É temporal. Mas a vida com o Senhor Jesus é eterna. Então a gente deve ter fidelidade ao Senhor e não aos homens. Por isso que Ele nos deixou esse atributo. Presta atenção para ver se não é assim no seu dia a dia, ou no dia a dia de alguém. A agenda dele é maior do que a agenda de Deus. Está preso aos valores que Ele colocou na sua agenda. Mas ele não consegue viver a agenda do alto, a agenda de Deus. O apóstolo Paulo, trazendo para a igreja de Corinto sobre isso, ele traz uma coisa fantástica. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, anota aí, para que você possa conferir depois. Ele diz: por isto não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, cansado, com sono, sabe, fadigado, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Aleluia. O homem interior que existe em nós precisa ser renovado a cada dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você precisamos ser tratados cada dia no nosso caráter. Cada dia a gente tem que olhar e dizer: Deus, me ajuda a renunciar. Cada dia a gente tem que olhar para a gente e dizer: Deus, mexe em mim, trabalha em mim, para que eu possa renunciar às minhas vontades pelas tuas, para que cada dia eu possa viver essa fidelidade, para que cada dia eu seja íntegro, para que cada dia eu alcance um nível maior, ainda que o meu exterior, o meu homem de fora esteja sendo corrompido, que o meu homem interior que governa o de fora seja renovado, porque à medida que o meu espírito é renovado, o meu físico também é, porque o princípio que eu vou viver é outro. Então a base para que eu e você chegue a um nível mais alto está na fidelidade, ou seja, na renúncia de si mesmo. Aí o salmista, no Salmo 101, no verso 6, ele diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha o que o Senhor está dizendo: quem é fiel vai habitar com Ele. Um dia vai estar na Canaã celestial, vai estar servindo com Ele, vivendo os melhores dias da sua vida, porque lá não tem dor, lá não tem ranger de dente, lá não tem problema, lá não tem enfermidade, lá não tem lembranças ruins, lá é de glória em glória, é os céus, é a bênção. Deus está dizendo que Ele procura os fiéis da terra para que habite com Ele. Deus está procurando você. Você é o fiel de Deus. E Deus olha para você, ainda que você às vezes erre, porque vai errar, mas Deus olha para você e vê a fidelidade na tua vida. Há grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia que erraram, mas Deus olhou e disse: esse é o fiel. Abraão errou. Ismael não estava no propósito de Deus. Abraão errou, mas Deus o via como fiel. Davi errou.
Salomão talvez não tivesse um propósito com Betseba, mas virou o rei. E Deus abençoou Davi, assim como abençoou Salomão. Deus abençoa. Sabe, embora a gente às vezes erre, mas quando a gente se refaz, quando a gente renuncia a nós mesmos e buscamos de Deus, Deus nos abençoa. Então a pergunta que eu e você tem que fazer é: você quer habitar com o Senhor? Caminhar com Ele? Então a resposta é: seja fiel. Seja fiel. Sabe as pisas que muitas vezes eu levei da minha mãe ou do meu pai? Foi porque faltou fidelidade. Você fez isso? Não. Quem pegou isso? Pegaram, foi? Não é? Eu lembro que no tempo mais antigo, é uma palavra que os jovens talvez não conheçam, mas eu lembro que no tempo mais antigo, às vezes minha avó fazia carne, e quando a gente perguntava: cadê a carne da panela? Diluiu. Tinha um tal de diluiu, né? A carne sumiu. Quantas vezes minha mãe dizia: não pega a carne não. E eu ia lá na panela e pegava a carne. Aí quando você está com um crime na mão, quem aparece? A mãe bate na porta, abre a porta, você: e agora? Joga na boca ela quente. E fica não é sofrendo. Você está rindo porque já fez também. Irmãos, a gente precisa ser fiel no pouco, porque Deus vai nos colocar no muito. Se eu e você decidir ser fiel a Deus, Ele lhe dará a posse das bênçãos. Seja fiel. Apanhei muito por infidelidade, mas às vezes que eu disse assim: quem fez isso? Fui eu. Rapaz, presta atenção. Ué, nem apanhei, nem a reclamação foi grande. Aprendi. Meus filhos, Caleb e Asaf, aprendeu isso logo cedinho. Asaf, se ele disser para você: peguei, peguei, não peguei, não peguei. Caleb do mesmo jeito. Pode ter certeza. Não fiz, não fiz. Fiz. Asaf diz: eu fico indignado, pai, quando alguém diz que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Aprendeu. Então a gente precisa entender que quando a gente é fiel, Deus nos abençoa. Então seja fiel. Seja íntegro diante de Deus, porque Deus vai derramar da bênção dele. Não importa quanto tempo demore, mas ela vai chegar. Na hora que eu e você decidir, quando você decidir hoje, quando você decidir amanhã, quando você decidir depois de amanhã, quando você decidir no outro dia, ser fiel, o mundo espiritual vai se abrir para você completo. A glória de Deus, porque a Bíblia diz, a gente leu aqui, é de glória em glória. Então a bênção espiritual, ela vai vir, vai se materializar no mundo físico, e você vai contemplar o que Deus tem feito. Por isso que quando você faz voto, e o sorriso vai daqui de orelha a orelha, porque você vai vendo que Deus realizou, é porque você foi fiel na aliança que fez. Ah, pastor, eu não recebi ainda. Calma. Há pessoas que passam várias provações, necessidades, anos, mas se permanecer fiel, ela vai chegar. A bênção virá. Amém? Por que ela vai vir? Por causa da sua fidelidade. A sua fidelidade vai atrair. Deus vai te honrar, porque Deus é o Deus que honra a fidelidade. Você lembra de Ruth da Bíblia?
A mulher sai da sua terra, vai para a terra da sua nora. Irmãos, essa é uma história fantástica de Ruth, é ou não? É uma das histórias mais lindas, porque a gente vê nora e sogra junta. Isso é uma coisa que a gente tem que falar todo dia, irmão. Nora e sogra unida, ó, que coisa maravilhosa. Então tá Ruth e Noemi junta, não é? As duas ali. A outra disse: eu vou embora. Orfa disse assim: ó, fui, fica vocês duas. Mas Ruth fica, e a fidelidade de Ruth a Noemi e ao Deus de Noemi fez ela entrar numa nova família, porque seu marido tinha falecido e agora ela é da linhagem de Davi, ela é da linhagem de Jesus, porque havia uma fidelidade na vida dela. O teu Deus será o meu Deus. Para onde você for, eu vou. Onde você repousar, eu repouso. Ela tinha uma fidelidade. E José? José foi vendido. José passou por uma cadeia. José foi para a casa de um camarada escravo. A mulher cantou José. José foge, por causa daquilo vai parar numa cadeia pior. Aí de lá Deus diz assim: agora você vai ser o governador. Os irmãos de José apareceram na frente de José. Olha, os que venderam, que mataram José. Não dá não, a gente não diz assim, agora é a hora, né? Mas José é fiel. Ele disse: foi Deus que fez esse caminho, me provando, para me abençoar. Então a provação que você está passando aí, não diga que é Satanás não, porque nem sempre é o diabo. É Deus sabendo, Deus dizendo: meu filho, minha filha é fiel, e ele vai provar isso, ela vai provar isso, mas vai comer o melhor dessa terra. Eu vou abençoar a vida dele, eu vou abençoar a vida dela. Eu vou trazer do meu governo para esta casa, para esta família, para este casamento. O governo de Deus veio na vida de José. Por quê? Porque ele era fiel. Segundo, fidelidade é uma virtude essencial que molda o caráter e o destino de uma pessoa. Vocês viram na televisão? Tinha acho que era tipo um reality show. Não era um reality show não, mas era um quadro, eu acho que era no Fantástico, que o dono da empresa se descaracterizava e ele ia para algum setor da empresa e se passava por funcionário lá. Alguém assistiu isso? Ele se passava por funcionário para saber quem eram os funcionários que ele tinha. E ele foi com um funcionário que era pernambucano. Enquanto ele estava com aquele camarada lá e num caminhão e tal, aí tinha uma entrega para fazer, aí ele disse: a gente não entrega hoje não, porque já não vai dar tempo, a gente faz de conta que entregou e tal. Ele disse: não, a gente vai entregar. Aí no outro dia ele disse: a gente guarda isso aqui e dá um migué. Que ele disse: não, isso é da empresa. Outro disse: não, mas ele disse: não é assim que eu trabalho não. Trate a empresa como se fosse sua. Seja fiel. Dê o melhor. E ele ficou olhando. Acabou o programa. Ele já tinha ido em outros que não tinham sido fiel. E aquele rapaz foi promovido. Contou a história dele de Pernambuco. Fazia tempo que ele não vinha aqui. O cara pagou passagem para ele para vir para Pernambuco, para toda a família. Promoveu ele, pagou faculdade para ele, para a filha, porque ele era fiel. Fidelidade. Fidelidade de Deus leva a gente a ter respeito e honra. A gente começa a ser respeitado entre os membros da família. A gente começa a ser respeitado onde a gente vai, porque as pessoas ali, está uma pessoa íntegra, está alguém fiel. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Ele fala do mandamento de honra. Honra teu pai e a tua mãe. Ele destaca isso, a importância dessa lealdade familiar, de honrar pai e mãe. Todo homem, toda mulher que honra pai e mãe tem a vida longânima. Quando eu vou fazer um sepultamento, às vezes, de alguém que está morrendo com 90 e poucos anos, 80 e poucos, 100 anos, eu fico imaginando.
possivelmente foi um bom filho, uma boa filha, honrou pai e mãe. Porque é um princípio bíblico. É um princípio de Deus, honra. Quando há fidelidade, os pais têm amor em cuidar dos filhos. Porque ele é fiel, o filho foi esperado, o filho foi desejado, né? Fazem tudo, você vê isso. Quando há fidelidade, os filhos respondem aos pais com obediência e com respeito. Hoje, irmãos, eu vejo alguns filhos com os pais. Oxê, criança. Eu digo, oh meu Deus, se esse pai soubesse, plantava um pé de goiaba na casa dele. Ah, uma varinha, né? Uma cipuadazinha não mata não, gente. Cura, sara. Porque tem muitos pais achando que é amor. Eu amo meu filho, é assim mesmo. Não, você está acabando com ele. Isso não é amor. O amor é a vara. Se a Bíblia não errou, o amor é a vara. Porque a vara é a disciplina. E filhos que são disciplinados são filhos que amam, respeitam e obedecem. Muitas pessoas não conseguem viver esta virtude porque estão presas. Presas ao quê? A traumas, a feridas do passado e precisam ser curadas. Às vezes presas a uma traição que aconteceu lá atrás. Às vezes preso a um erro que aconteceu lá atrás. Às vezes preso porque feriu a pessoa que ela ama, porque não correspondeu como a pessoa esperava, e aí ela fica frustrada e já não consegue viver. Hoje é tempo de Deus quebrar isso na sua vida e você viver a fidelidade do Senhor. Você lembra de Pedro? Pedro negou por 3 vezes. Mas o Senhor disse, há uma porta aberta para você, Pedro. Eu confio, vem, você é o meu amigo fiel. Eu quero ter um relacionamento de fidelidade com você. Apacenta as minhas ovelhas. Então não importa muito se você errou, porque Deus quer restaurar você. Deus quer curar você, para que você viva a fidelidade de Deus. Fica de pé nesse momento. A gente está vendo um tempo de infidelidade, é verdade. Mas na nossa casa não. No nosso bairro não. No nosso trabalho não. Na nossa família não. Na nossa igreja não. Aonde nós estivermos não. O que vai ser promovido, o que vai ser gerado lá é a fidelidade de Deus. Ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior vai se renovar a cada manhã. Deus vai derramar da bênção dele. Amém? Porque se eu e você for fiel, nós vamos receber a recompensa dos céus. Fidelidade traz recompensa. Fidelidade traz benefícios. Eu coloquei aqui pelo menos 3: bênção, recompensa eterna e paz interior. Fidelidade traz proteção. A Bíblia vai dizer, a partir de Davi, no Salmo 31, versículo 23, amai ao Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preservará os fiéis. Tem uma proteção de Deus. A Bíblia fala de uma recompensa eterna. Mateus 25, 21, a gente leu. O que é que ele diz? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É uma recompensa. A Bíblia fala que a fidelidade ela traz uma paz interior. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma paz maior. Ou seja, a fidelidade traz uma paz. Ela traz um alinhamento de propósito. E a gente começa agora a viver a verdade de Deus. Ela fala de bênção.
Quem é fiel desfruta das bênçãos de Deus. Então te prepara para as bênçãos de Deus. Você fiel aí do Senhor. A bênção de Deus. A fidelidade traz a bênção de Deus. Provérbio 28, 20 fala sobre essa bênção. Mas a Bíblia também diz que o rei Ezequias, certa vez enfermo, recebeu a visita do profeta porque ia morrer. Mas ele chora, ele ora, ele clama a Deus e diz: Deus, lembra como eu fui fiel? Não lembra do tempo que eu errei, não. Lembra do tempo que eu acertei, porque eu quero voltar a viver o tempo que eu acerto, não o tempo do erro. Eu quero voltar ao tempo que a gente tinha amizade. Eu quero voltar do tempo que eu orava. Eu quero voltar do tempo que eu lia a palavra. Eu quero voltar do tempo que eu chorava. Eu quero voltar ao tempo que eu dependia. O Senhor lembra? Quando o Senhor era tudo para mim, quando eu consultava o Senhor, quando eu acreditava em tudo, é esse tempo que eu quero voltar. Lembra? Lembra que eu te servi? Lembra que eu andei contigo? Lembra que o meu coração era derramado para ti? Lembra que meus olhos eram retos? É isso que ele diz. Está lá em 2 Reis capítulo 20. Depois você lê versículo 1 ao 3. Você vai perceber ele dizendo isso. E o que é que Deus fez? Mandou o profeta voltar por causa da fidelidade dele. E diz a ele: ei, vai ter uma recompensa, uma bênção sobre a vida dele. Não vai morrer, mas eu vou acrescentar mais 15 anos sobre a vida dele. Então eu e você precisamos entender isso. A gente tem que carregar na vida essa marca chamada fidelidade. Fidelidade a Deus. Seja fiel. Fecha teus olhos aí onde você está. Deus quer que você tenha uma fé, porque fidelidade, fé, você vai perceber que tem a mesma raiz. Só basta você olhar Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em algumas traduções vai ter fidelidade, em outras vai ter fé, para a mesma palavra. Então a gente vai parar e vai perceber até onde estamos dispostos. E você vai dizer isso a Deus aí nesta oração. Até onde você está disposto? Até onde você vai ser capaz de professar a sua fé, de anunciar o evangelho, de renunciar a si mesmo? Porque Deus está esperando os verdadeiros, os fiéis, aquele que Ele quer ter uma aliança com Ele, aquele que quer assumir um compromisso com Ele, de servir a Ele com fidelidade. E essa pessoa é você. Deus quer trazer você para essa circunstância. Ainda que haja grandes desafios, o Senhor te chama a uma fidelidade. O Senhor te chama a um relacionamento com Ele. O Senhor te chama a um caminho de paz, de prosperidade, de bênçãos estendidas. Um relacionamento profundo, onde você renuncia o seu eu, você renuncia o mundo e você recebe da glória de Deus. Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Tua palavra diz que ainda que a gente seja infiel, o Senhor continua sendo fiel. Mas o que o Senhor espera é que nós não venhamos viver uma vida de infidelidade, mas que vivemos uma vida de fidelidade. Que possamos cada dia atar a aliança, que cada dia nós possamos buscar uma transformação, que cada dia nós possamos pedir: Senhor, mexe dentro. Nos ensina cada dia a honrar os nossos compromissos. Nos ensina cada dia, meu Deus, a buscar a Tua face, a cada dia a ser um melhor filho, a ser um melhor amigo, a ser um melhor empregado, a ser um melhor patrão, meu Deus, a ser um melhor esposo, uma melhor esposa. Nos ensina a ser um melhor servo, alguém fiel à Tua presença, que não negocia, meu Deus, os Teus princípios, os Teus valores, mas que busca viver integridade, que busca viver a santidade, que busca viver a lealdade, que cada dia estar aumentando a fé,
cada dia aumentando a fidelidade na tua presença. Nos ensina a ser fiel ao Senhor, ser fiel a Ti, a cada manhã. Que possamos no dormir e no acordar estar em fidelidade à Tua palavra. As pessoas olhem para nós e vejam em nós a Tua presença, a Tua fidelidade. Nos abençoa nisso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão terminando seu voto? Faz o sinal, você que está terminando de 7 quartas-feiras. Amém. E você que quer começar hoje também, faz aí o sinal, quero estar orando com você. Pai, nós colocamos diante do Senhor aquelas pessoas que estão terminando hoje o seu voto. E aquelas que estão começando. Meu Deus, abençoa cada um deles. Derrama sobre a vida deles, aqueles que terminaram, meu Deus, se ainda não receberam, que possam receber, meu Deus, da Tua dádiva. E aqueles que estão começando, meu Deus, eles possam receber, e que cada um deles possa estar dando testemunho do que o Senhor fez, como o Senhor é bom, como as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Abençoa a vida de cada um deles, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Eu quero orar por você, finalizando, para que você possa chegar em casa bem, para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por cada pessoa que chegou aqui, cada família aqui representada. Que o Senhor supra a necessidade de cada um e que o Senhor possa realizar na vida deles da Tua bondade. Que a Tua graça, que o Teu poder e a manifestação do Teu Santo Espírito repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, hoje e todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus.